esse gancho, né? Quais são essas adequações que as câmaras vão ter que passar para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? E, assim, especialmente, eu acho que seria interessante a gente ouvir a sua experiência junto à Federação, né, dessa parte mais prática em relação às mudanças que vão ser geradas por conta da LGPD. Bom, obrigada, Paulo, pela tua pergunta, super pertinente. Eu queria, antes de endereçar mais especificamente o ponto, fazer um disclaimer aqui, me aproveitando também da mesma fala que o Fábio trouxe antes, né, de que eu tenho os meus estudos e a minha atuação profissional muito mais dedicada ao direito comercial, à arbitragem, a LGPD, tese é um tema sobre o qual eu não me debrucei muito academicamente, é um tema que todo mundo está, em alguma medida, se aproximando dele. E aí, no mesmo momento que eu recebi o convite de vocês, eu pensei, bom, acho que posso contribuir, né, com o debate, especialmente pela experiência na Câmara de Arbitragem, pela experiência da trajetória que a gente vem fazendo aqui. Mas aí também me peguei pensando assim, por mais que eu não seja, ou talvez até não me considere uma especialista em matéria de Lei Geral de Proteção de Dados, acho que talvez nenhum de nós hoje possa se dizer completamente isento de ter que se debruçar em relação a esse tema, né? É um tema que vai permear, já está permeando, por mais que a lei ainda não esteja em vigor, como a Juliana bem trouxe, já está permeando o nosso dia a dia, é uma realidade em relação à qual todos nós precisamos nos adaptar. Então, eu vou tentar responder essa pergunta, porque é a minha pergunta também, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber o que, afinal de contas, nós precisamos fazer para nos adequar. Eu, infelizmente, não tenho a receita de bolo, né? Não consigo dizer, e acho que alguém talvez fosse imprudente de tentar reduzir numa fórmula aquilo que todas as câmaras de arbitragem ou todos os agentes que tratam dados deveriam fazer, mas eu vou tentar trazer alguns elementos aqui para que a gente possa buscar construir essa resposta em conjunto. De fato, a lei ainda não está em vigor, mas ela traz uma preocupação que me parece já está permeada em todo o nosso sistema, né? Seja no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na própria Constituição. A gente não pode dizer que, enquanto a lei ainda não esteja em vigor, a gente não precisa ter uma preocupação com o tratamento de dados, porque isso já é uma realidade, ainda que talvez não de uma forma tão minuciosa, tão detalhada, tão voltada para alguns aspectos específicos, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é algo com que a gente tem que se preocupar hoje. Então, quando eu penso sobre esse tema aí da proteção de dados, e quando a gente fala, né, na circulação, que hoje é tão importante, vocês trouxeram ao início aqui da nossa conversa, por exemplo, em tempos de pandemia, como a gente vive hoje, o quão importante é se municiar de determinados dados, que isso pode levar a alguns benefícios e algumas adoção de algumas políticas que são realmente muito importantes. Então, o primeiro aspecto que eu acho que é importante destacar aqui é que a gente não está falando de uma demonização do tratamento de dados, né? Porque, um pouco, num primeiro momento, a gente até pode ficar assustado, dizer, olha, a LGPD vem trazer uma série de regras, a gente precisa se adequar, então isso significa dizer que eu não possa tratar dados, muito mais dados sensíveis, etc. Eu acho que não é o caso. Pelo contrário, nós vivemos hoje numa economia que se vale, obviamente, cada vez mais de dados e alguns dados pessoais que são importantes, especialmente para a realização de determinadas políticas. Então, por exemplo, se nós temos uma Câmara de Arbitragem, nós estamos coletando dados, sejam das partes, sejam dos árbitros, por exemplo, para monitorar, para saber qual é o perfil. Se eu quero, vamos imaginar que eu tenho um propósito, por exemplo, na Câmara de Arbitragem, que seja promover cada vez mais a diversidade. Um propósito super legítimo, é um propósito importante, né? E eu preciso de dados, eu preciso saber, né, qual é o gênero, quem são os meus árbitros, quem está atuando, etc. Então, esse é o tipo de dado que talvez eu queira coletar, que eu queira tratar, e vai merecer um olhar ali aí importante, mas que tem uma finalidade completamente legítima. Assim como outras, eu sou uma otimista, né? Então, quando eu penso
que a gente está preocupado cada vez mais com o tratamento de dados, porque isso é bom, isso tem o potencial de nos desenvolver como sociedade. Mas, por outro lado, claro, a gente pode ter o tratamento de forma inadequada e isso ser um problema. Então, vamos lá para a preocupação daquilo que a gente tem quando olha para o procedimento arbitral e para o desenvolvimento no âmbito das câmaras de arbitragem e o tratamento que se dá. É óbvio, acho que vai sem dizer que uma série de dados circulam pelas câmaras e pelos seus agentes todos, né? Mas aí aqui eu gostaria de fazer, então, aproveitando o gancho daquilo que a Juliana já trouxe antes, uma primeira diferenciação que eu acho que é bem importante para a gente ter aqui, tá? Porque a gente pensa em algumas dimensões diferentes aqui, como, por exemplo, no âmbito do procedimento arbitral, acho que tem uma preocupação, sim, com a possibilidade ou não de trazer para ele as empresas, os sujeitos que estão envolvidos em arbitragem, de trazer determinados dados que venham a ser compartilhados no âmbito de um procedimento arbitral. E eu, num primeiro olhar, pelo menos, fico até um pouco mais tranquila em relação a essa possibilidade, a essa circulação, porque, como bem a Juliana disse ali, tanto no artigo 11 quanto no artigo 7º, quando a gente fala sobre as possibilidades de tratamento de dados, as hipóteses em que eles podem efetivamente ser colhidos e tratados, muito se pensa no consentimento, e claro, é preciso que o consentimento seja expresso na maior parte das vezes, tá? Mas existem outras finalidades que estão ali e o exercício de direitos no âmbito de um procedimento arbitral é uma previsão que a gente tem para além do consentimento expresso da parte, tanto no artigo 7º quanto no artigo 11 da nossa LGPD, tanto que a gente observa ali no próprio, se a gente for resgatar aqui a redação do artigo 7º, né? A gente tem lá todos os incisos e do 9º para o 10º tem lá a conjunção ou, né? Quer dizer, a gente tem várias hipóteses, o fornecimento do consentimento do titular é a primeira de todas, mas a gente tem lá no inciso 6º, por exemplo, que para exercício regular de direitos no âmbito de um processo arbitral, esse tipo de preocupação, aliás, esse tipo de tratamento de dados seria possível. Bom, mas aí a gente começa a pensar em outras situações. Então, as câmaras podem ter dados que sejam tratados e que sejam armazenados para além do procedimento arbitral, seja nos seus mailings, seja, né, nos seus cadastros para promoção, enfim, das suas atividades, etc. E aí a coisa começa a ficar talvez também um pouco mais complicada e a gente vai ter que ter aqui, sim, uma preocupação não só com o consentimento, porque daí a gente não está falando de exercício de direito, a gente está falando lá do inciso 1º, do 7º ou do artigo 11º, a gente precisaria da expressão do consentimento, né? E existe uma outra preocupação dentro da lei que também aqui me parece importante, que está no artigo 46, que é a questão da adoção de medidas de segurança por parte daqueles que detêm e tratam dados pessoais. Porque a gente, claro, eu não tenho notícia aqui no nosso contexto brasileiro de câmara arbitral que tenha efetivamente sofrido algum tipo de ataque, algum tipo de, enfim, problema com cibersegurança, mas isso no mundo já aconteceu, né? A gente tem alguns históricos, e essa é uma preocupação porque vamos lá, né? A gente entende as nossas câmaras arbitrais, no mais das vezes, como entidades sérias e que não vão utilizar aqueles dados para além das finalidades que se justifiquem dentro do seu âmbito. Mas quem garante, por exemplo, que uma Câmara, no âmbito de um procedimento arbitral que tenha essa gama de dados sendo tratados, quem garante que a gente não vai ter problemas com cibersegurança? E aliás, não é nem só a cibersegurança, é o problema de acesso daqueles dados em relação a terceiros de toda forma, porque a gente pensa muito também na questão digital, de como é que esses dados circulam de maneira digital, mas, por exemplo, no âmbito da CAF, já falando um pouquinho da nossa experiência lá, tem muito árbitro, por exemplo, que até hoje
pede e precisa de cópias físicas de documentos ou que quer acesso a documentos que vão circular de outras formas e que contém também dados, isso não deixa de ser uma preocupação. Tá? Então, tentando assim, resumir um pouco, para não me estender demais aqui na pergunta, eu acho que, vamos lá, não existe uma fórmula pronta, cada Câmara deve também muito observar quais são os seus fluxos, os seus processos, algumas hoje estão começando a se voltar cada vez mais para a chamada ODR, a Online Dispute Resolution, que significa que os procedimentos são resolvidos por meio da tecnologia, essencialmente, né? Ainda não é o nosso caso lá na CAF, por exemplo, mas então cada uma vai ter que olhar muito para a sua realidade, para os seus fluxos, para os seus agentes, para os seus processos, porque, por exemplo, eu tenho um procedimento, a gente também tem que separar que a Câmara Arbitral é quem administra o procedimento, né? Mas o árbitro, o tribunal arbitral são aqueles que estão na condução substancial do que está acontecendo. Então, como é que eu posso fazer para garantir, ou será que eu devo mesmo garantir, por exemplo, que um computador de um árbitro não sofra algum tipo de hack, de acesso em relação a terceiros e assim por diante? Então, algumas medidas aqui, eu acho que a gente poderia citar, pelo menos em linhas gerais. Então, um investimento forte, maciço em ferramentas de TI, acho que isso é, sem dúvida nenhuma, importante. A definição dos fluxos e processos, quem, como e quando tem acesso aos dados que estão nas câmaras. A exclusão periódica dos dados que não são mais necessários. Lá na CAF, por exemplo, a gente já tinha antes uma previsão no nosso regulamento de extravio de autos, eliminação de autos que já não estejam mais em andamento e assim por diante. Informar muito claramente partes, árbitros, case managers, todo mundo que esteja envolvido sobre como se deve proceder nesse sentido. Ter uma equipe muito bem preparada e depois, atendendo aí as diretrizes da lei, ter essa definição clara, né, de que a Câmara ela pode ser definida como um controlador de dados pessoais, mas quem será o operador, quem será o encarregado, quem são os operadores, né? E quem será principalmente encarregado aí futuramente de se comunicar com a autoridade nacional e estar em compliance com a legislação. Espero não ter me estendido muito, mas é que realmente é uma pergunta assim, né, complicadinha de responder de maneira muito pontual, mas são essas as preocupações. Só um detalhe assim, para a gente não tem fórmula pronta, mas recentemente, para quem quiser alguma referência, nós temos a notícia aí da edição por parte da ICCA, né, em conjunto com a New York Bar Association e com o CPR, de um protocolo com algumas sugestões aí, envolvendo não só a preocupação com proteção de dados pessoais, né? Lembrando que dados pessoais, esses que a gente está tratando aqui, eles dizem respeito às pessoas físicas, mas com a cibersegurança como um todo, é um protocolo que pelo menos dá alguns nortes aí interessantes para a administração de arbitragens de toda ordem, arbitragem comercial, arbitragem envolvendo o Estado, etc.